medo eu vou. Sem medo eu vou. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Diga, essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama, comece a profetizar sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil. Fogo de Deus, o teu fogo, Deus, Deus meu. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não. Não, eu tenho fome e sede, eu tenho fome e sede. Essa chama não se apaga e não se apagará. Não, 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 não. Não, não, eu nunca vou me acostumar. Não, não, não. Como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo. Tu és o fogo que me aquece, tu és o fogo que me aquece. Não, não. Não vou me acostumar. Não vou me acostumar. Não vou me acostumar. Não, não. Ele está aqui, Ele está aqui. Ergue as suas mãos, ergue as suas mãos. Deixa Ele te levar, deixa Ele te levar. Você que um dia queimou, você sabe esse lugar, você conhece esse lugar. Ele está te chamando, você conhece esse lugar. Você que um dia queimou, você que um dia foi um apaixonado, você sabe aonde encontrar o amor que você precisa. Você sabe aonde encontrar a paz que você precisa. Você sabe, você encontra nele a cura que você precisa. Você encontra a cura que você precisa nele. Ele te satisfaz, Ele te satisfaz, Ele te satisfaz, Ele te satisfaz. Mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Noite, irmãos, a graça e a paz, amém. Seja bem-vindo a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Te convido a se colocar de pé, para que juntos possamos clamar para que Ele venha neste lugar. Convido você a fechar seus olhos e aclamar para que o Espírito Santo desça sobre nós. Senhor Jesus, estamos aqui na Sua presença mais uma vez, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai,
porque queremos mais do Senhor, mais de Ti sobre nossas vidas, ó Pai. Queremos conhecer mais a Tua palavra, Deus, queremos conhecer mais de Ti, queremos ir mais fundo e mais profundo em intimidade com o Senhor. Por isso derrama sobre nós, ó Pai, um novo óleo, ó Pai. Estamos aqui dizendo, Senhor, venha nos moldar conforme a Tua vontade, Senhor Jesus. Pois, ó Pai, queremos Te entronizar neste lugar. Queremos, ó Pai, dar toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor Jesus. O Senhor é quem é exaltado aqui essa noite. Esse culto é para o Senhor. Não estamos aqui, ó Pai, em mais um ajuntamento de pessoas, ó Deus, mas estamos aqui para Te adorar, para Te engrandecer e dizer que tudo é para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai. Tudo é para Ti, Senhor Jesus. Por isso receba o nosso louvor e adoração essa noite aqui neste lugar. Amamos a Ti, Senhor Jesus. Estar em Tua presença e Te adorar. Revela-nos Tua glória. Desejamos ir muito mais em Ti. Queremos Tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Seja agradecido, Senhor Jesus.
Só tu és santo, só tu és, sim, só tu és Jesus. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Nós estamos diante da santidade do Senhor. Diante dele não há máscaras, diante dele não há como se esconder. Ele enxerga o nosso coração, ele enxerga a nossa existência por inteiro. Somos convidados nessa hora a nos rendermos à sua santidade. Talvez você entrou aqui distraído, talvez você chegou aqui na correria, talvez você chegou aqui na preocupação, mas Deus te chama nesse momento a se render, a se entregar, a relaxar na presença de Deus, a entregar tudo a Ele. Diante da santidade de Deus, nós nos deparamos com a nossa sujeira, com o nosso pecado, com as nossas impurezas. Diante de um Deus puro, de um Deus santo, nós enxergamos quem somos. E nesse momento eu entendo que nós temos a oportunidade de orar ao Senhor para que Ele venha nos perdoar. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a impureza. Esse santo Deus, esse Cristo amado, nosso Senhor e Salvador, intercede por nós junto ao trono do Pai. Nós estamos diante dele agora. Eu quero te convidar a fazer isso. Se você puder, comece a verbalizar isso, comece a expressar isso ao Senhor. Fala: Senhor, me perdoe porque eu tenho andado tão distraído. Me perdoe, Senhor, porque eu tenho me esquecido de quem Tu és. Às vezes canto aqui, Senhor, da boca para fora, mas o meu coração está nos meus problemas. O meu coração, Senhor, está nas minhas riquezas. O meu coração, Senhor, está tão longe, tão fora daqui. Senhor, me perdoa porque não tenho Te buscado, porque não tenho Te adorado, porque não tenho, Senhor, Te servido como o Senhor me chama a fazer. Ah, Senhor, nós nos rendemos à Tua presença, à Tua santidade, santíssima presença. Sim, Senhor, não há reservas diante de Ti, porque o Senhor conhece o oculto e escondido da nossa alma. O Senhor nos enxerga por inteiro. O Senhor nos vê tão necessitados, tão carentes da Tua graça, Senhor. Vem, Jesus, com Teu amor nos curar nessa noite, Senhor, com Tua santidade, ó Deus. Vem visitar a Tua igreja, vem derramar da Tua graça, vem trazer o Teu perdão, Senhor, o Teu perdão, a Tua graça. Sim, Senhor, vem nos encontrar nessa noite. Nós carecemos de Ti, nós necessitamos de Ti, Senhor. A nossa alma grita pela Tua presença. Dentro de nós há um clamor pelo Santo, Santo, Santo Deus. Ah, se você assim entende, comece a declarar que Ele é santo, 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 santo. Tu és santo, Senhor. Santo, Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Deixa a santidade dele te envolver, a presença dele nos envolver nessa noite. Não há outro como Tu, Este culto é Teu, não Senhor. há outro
outro como Este encontro é para o Senhor, não há outro como é ao teu nome. não há Senhor. outro como Aleluia. Louve ao Senhor com as suas palmas. Aleluia. Toda glória e honra, louvor e adoração ao Santo, Santo, 1000 vezes, 3 vezes Santo Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Graça e paz seja sobre você. Amém. Você está bem? Você pode declarar essa paz para quem está do teu lado. Se você quiser sair do seu lugar, se movimentar um pouco, fique à vontade. Essa é a oportunidade de você encontrar alguém, abraçar, rever. Que bênção. Deus continue se movendo sobre nós e entre nós. Obrigado por você nos acompanhar pela internet. Que a graça de Jesus te alcance, te abençoe, te envolva aí também. No nome de Jesus. Pode tomar assento, meus irmãos, fique à vontade. Obrigado. Obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui. Em especial você que nos visita, visitante, seja bem-vindo. Deus te abençoe abundantemente. Uma alegria imensa poder te receber e poder estarmos juntos. Você que está aqui em especial pela primeira vez, nós queremos estender a destra da nossa gratidão, da nossa companhia por você estar aqui de uma forma muito especial. Ao final do culto, por favor, você que está aqui pela primeira vez, se dirija aos irmãos que estão ali, bem uniformizados, caracterizados logo na entrada, os irmãos do acolhimento, ou ali no balcão de formação, logo atrás também, e você vai dizer: eu estou aqui pela primeira vez. Nós vamos ter a alegria de te dar uma lembrança, de fato uma lembrança, para você de fato voltar, sempre que quiser e puder estar conosco, será uma bênção. A igreja concorda? Amém, queridos, glória a Deus. Meus irmãos, que bênção, não é? Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus e vai continuar nos dando. E eu quero convidar você, mulher, para continuar sendo vitoriosa em Cristo Jesus, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor. Como? No encontro da Rede Mulher, que vai acontecer nesta quinta-feira, dia 20. Encontro para o Senhor Jesus, mas vamos dizer assim que é para você. Então, se engaje, mulher, convide mais uma, nesta quinta-feira às 20 horas, vai ser um encontro muito especial, com uma palavra especial para o teu coração, tá bom? Eu quero também desafiar aqui você, casal, para este sábado, para um encontro muito especial, a noite de casais, com o tema Unidos por Deus, vivendo um só propósito. Então nós vamos ter aqui um sábado especial, uma noite especial de sábado, neste sábado, dia 22, não é? Qual horário? Às 20 horas, é isso? Às 20 horas, e nós vamos receber aqui com muita alegria um casal lá de Cornélio Procópio, é o pastor Alessandro Acácio e a sua esposa, da IPI de Cornélio, estarão ministrando aqui a nós. Vai ser bênção demais, mas é preciso o casal dar o nome, fazer a sua inscrição, sem custo nenhum, já está pago, 0800, para te abençoar no nome de Jesus, tá bom? Venha, se engaje, dê o nome o quanto antes do casal, não deixe para depois, ao final do culto você pode fazer isso também, tá bom? Nós vamos ter também, queridos, o Papo de Homem, que vai acontecer na última quinta-feira do mês, dia 27, às 20 horas, são as redes, ou melhor dizendo, as células da Rede Homem se unindo para celebrar, buscar ao Senhor de uma forma bem espontânea, bem descontraída, gostosa, não é? E com amizade, com compartilhar da palavra, é muito gostoso. Então quero te convidar, homem, a fazer parte disso. Mesmo que você não faça parte de uma célula, você é super convidado a estar aqui conosco, em nome de Jesus, dia 27 às 20 horas também. E nós vamos ter, queridos, a última edição do Bazar Missionário, que vai acontecer no dia 6, no sábado, dia 6, nós teremos aí a última edição do Bazar Missionário, de uma forma muito especial. E nós queremos desafiar você, igreja, mais uma vez, como sempre, a se engajar nas doações, mas também nas orações e também na divulgação. Tenho certeza que vai ser uma bênção e a repercussão também vai ser também uma bênção, não é? No nome de Jesus. E quero também lembrar, meus queridos, ou então avisar, que nós estamos com as matrículas abertas para o iMusic. A iMusic é o Ministério de Música aqui da igreja, de escola de música daqui da igreja, com diversos instrumentos aí para a aula, para a aprendizagem. Mesmo que você
não vislumbre, quem sabe aí, o ministério de louvor, mas você quer aprender para tocar em casa, aprender para ter uma devocional. Eu sempre sonhei em tocar um instrumento. Essa é a oportunidade. Mas quem sabe você também sonha com o ministério de louvor. Olha aí que oportunidade também. Então, não deixe para depois, aproveita a oportunidade, matrículas abertas, há um custo, há um valor, há um investimento, você pode depois se inteirar melhor na secretaria da igreja, tá bom? No nome de Jesus. Meus irmãos, esses são recados de hoje, espero que você fique bem tranquilo, porque nós vamos continuar celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor agora também com o nosso louvor financeiro, e eu quero te convidar a ficar em pé, com muita tranquilidade. Nós vamos exaltar a Jesus, adorar ao Senhor Jesus, também com os nossos dízimos e ofertas, com as nossas ofertas missionárias, como você bem quiser, como você preferir, sentir no seu coração. Mas se Deus tocar no seu coração, olha, ouça a voz do Senhor, viu? Deixa Ele te usar aí, tá bom? Saiba que a igreja do Senhor está de pé, pela graça do Senhor, mas também pela sua contribuição generosa, fiel. Que o Senhor continue te abençoando, superabundando a provisão dele sobre o seu lar, sua casa, seu trabalho, em nome de Jesus. Vamos fazer assim? Enquanto cantarmos essa canção, você pode vir à frente, através das urnas aqui, ou do QR Code na tela, em nome de Jesus. Exultar.
adoramos em Ti, ó Pai. Adoramos a Ti, ó Pai. Adoramos quem Tu és, ó Pai, porque o Senhor é bom, ó Pai. E se entregou naquela cruz por amor a nós, ó Pai. E hoje somos livres essa noite aqui para adorar ao Senhor. Por isso eu te convido a cantar com alegria, dizer ao Senhor que Ele é bom o tempo todo, amém?
pode cantar isso uma vez. Tu és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Senhor, te agradecemos por essa bondade. Nós não merecemos, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, o Senhor em todo o tempo é bom. Obrigado, Senhor, porque essa bondade nos alcança hoje. As tuas misericórdias se renovam nessa manhã, nesse dia, e é a causa de não sermos consumidos. O Senhor nos olha através da sua bondade, do seu amor, e revela isso em Cristo Jesus, que nos salvou. Obrigado, Senhor, que nessa noite possamos mais e mais ter a certeza e convicção dessa bondade, Senhor, indissolúvel, que não muda, ó Deus, e é irrevogável sobre o teu povo, sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre os discípulos de Jesus, sobre o corpo vivo de Cristo, que é a igreja do Senhor, sobre esta amada igreja IPI de Sertanópolis, sobre cada família aqui, Senhor, sobre cada família e cada lar aonde esta transmissão alcançar. A tua bondade é real, ela é viva, ela é presente, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Você pode louvar ao Senhor com as suas palmas pela bondade desse Deus maravilhoso que nos alcançou, nos amou, nos perdoou e nos reconciliou consigo. Aleluia, glória a Deus, amém. Que bênção, meus queridos. Pode tomar o seu assento. Muito obrigado. Obrigado, meus irmãos, por esse tempo de adoração ao nosso Deus. Aleluia. Você está bem? Está animado? Está na bênção? Está acordado? Fique acordado aí, em nome de Jesus, viu? Nada de dormir. Fica bem atento ao que o Senhor quer nos falar nessa noite. E eu quero desde já agradecer a sua atenção. Você que veio, de certa forma você vem buscar ao Senhor, você vem adorar ao Senhor. Mas é um privilégio nosso, é uma honra nossa tê-lo aqui para escutar a palavra. E assim como também cai sobre nós uma grande responsabilidade de estar aqui para transmiti-la, para ministrar a você, e no temor e no tremor do Senhor. Obrigado, tá bom? Deus continue te abençoando e que o Senhor fale aos nossos corações. Aliás, vamos orar a respeito disso? Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Senhor, obrigado pela oportunidade de proclamarmos a Tua palavra, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra, de aprendermos mais dela. Quero já pedir perdão, Senhor, porque nós negligenciamos e desprezamos a Tua palavra, tal como, Senhor Deus, deveríamos debruçar o nosso coração nesta santa palavra, que é as Sagradas Escrituras. Pai, mas que o Senhor possa, Senhor, derramar o Teu perdão, a Tua graça sobre nós, de tal maneira que a Tua voz seja escutada aqui, Senhor, e não a minha. Que seja a Tua palavra, Senhor, que sobressaia e o nome de Jesus seja exaltado aqui, Senhor. Fala aos nossos corações, nós te pedimos, para o Teu louvor, em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos na série Incertezas, e se eu perguntar se você tem dúvidas sobre alguma questão da palavra, da fé, da doutrina que nós cremos e sempre procuramos aprender, você diria que sim? Você tem dúvida? Quem tem dúvida aí? Dê um sinalzinho, só para, com muita simplicidade. Tem dúvida? Muito bem, 2, 3 pessoas com dúvidas. Fechemos a palavra, vamos encerrar o culto
Ninguém tem dúvida, meus irmãos, todo mundo com certeza e convicção, aleluia! Se Jesus voltasse hoje, você tem a convicção, a certeza de que você se encontraria com Ele? Se Jesus desse um limite para a sua vida, amanhã, seu último dia, você entraria numa angústia e numa aflição, numa correria desenfreada para pedir perdão para uma multidão, para acertar as contas, resolver as coisas, porque a casa está bagunçada, você está em dúvida e incerteza? Ou será que você falaria assim: Senhor, eis-me aqui? Não sei, você não diria envia-me, você diria leva-me. Você diria assim? Não precisa responder. Mas eu quero te chamar a atenção para que esta série de mensagens, ela vem como um bálsamo para o nosso coração, para nos trazer as certezas do Evangelho, as certezas da nossa fé, as convicções de que nós precisamos ter acerca da nossa fé. Nós cremos num Senhor, num Salvador, portanto nós precisamos andar confiantes nesta nossa jornada aqui na terra, até quando o Senhor permitir, até a volta dEle, ou até quando Ele nos chamar, confiantes de que somos dEle, de que estamos nele, e de que voltaremos para Ele, amém? Então, esta série de mensagens, ela vem para preparar o nosso coração para esta convicção. E quantas incertezas nós temos, meus irmãos, quantas incertezas, mas em contrapartida, nós somos carregados também de convicções, certezas que estão bem assentadas e fundamentadas no nosso coração, acerca dessa fé e dessa palavra. Eu tenho certeza que você já foi edificado, muito bem edificado, com as mensagens anteriores que antecederam a essa, sobre esta série, e que são baseadas em Romanos capítulo 8, nas 5 indagações do apóstolo Paulo, a partir do versículo 30, ou melhor dizendo, versículo 31, quando ele começa a levantar alguns questionamentos, e já dando alguns apontamentos, ou uma resposta acertada e assertiva, acerca da nossa fé. Eu tenho certeza que Deus há de nos edificar um pouco mais nessa noite, com a graça dEle. Mas não espere nada de mim não, meus irmãos, espere do Senhor, amém? Para a glória dEle, no nome de Jesus. Queridos, a título de introdução eu preciso perguntar: você já se viu acusado de algo que você não fez? Você já se viu culpado por algo que nem aconteceu? Você não estava lá? Você nem sabe o que se deu? Você já foi condenado injustamente sem ter culpa? Já aconteceu isso com você na quinta série? Os homens aí, quando brigam um com o outro ali, faz traquinagem, não é? Joga papelzinho na professora, e a professora se vira brava. Quem foi? Aí um aponta para o outro, foi ele. E aí o pecador que apontou o dedo, injustiça o outro, que é culpado, condenado, a ir para a diretoria e sofrer as consequências. Olha aí, quem já passou por isso? Talvez você apontou o dedo um dia, sabe, talvez, quem sabe 2 irmãos brigando, ou brincando, e de repente, um derruba uma coisa na casa, faz uma traquinagem, e o pai está trabalhando, a mãe está em casa. É assim a realidade? Não, pode ser que o pai esteja em casa e a mãe trabalhando, mas os pais vêm e falam, quem foi? Aí vamos dizer assim, o ator ou o autor da situação, o que ele faz? Com medo de sofrer as consequências, foi ele ou foi ela, não é? Você já se viu assim? Quantas vezes, meus queridos, nós nos pegamos em situações em que nós não temos culpa e parece que acusações vêm sobre nós. Acusações, argumentos, fatos que vêm sobre nós para nos trazer a culpa, e injustamente,
porque nós somos inocentes e levamos a culpa de algo que nós não fizemos. Eu usei exemplo aqui, por exemplo, das crianças, da infância, mas talvez nós já tenhamos experiências, eu já tive experiências, aliás, passei por algumas experiências de ser testemunhas em tribunais, de audiências, mas talvez você já teve essa experiência tão ruim, tão constrangedora, não é? De ser injustiçado e ter que passar por um tribunal, por uma audiência, sendo acusado de algo que você não fez, coisa séria. Mas, do contrário, também é verdade. Você já foi acusado, já foi culpado, ou acusado, melhor dizendo, e condenado, sim, por alguém, por algo que realmente você fez, e você carrega a culpa, e você carrega, de fato, a responsabilidade pelos seus atos, não é? Já se viu assim? E aí vem uma acusação sobre você, e você fala, puxa vida, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, eu sou culpado mesmo, sou inocente não é? Aí a gente tem que encarar a realidade, a gente tem que, de fato, abraçar as consequências dos nossos atos, não é? Mas pensa, meus irmãos, que não é fácil quando somos injustiçados. Por exemplo, o salmista Davi, no Salmo 35, quando ele lamenta diante de Deus numa oração e diz, falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Em outras traduções, sobre coisas que eu não fiz. Ele está lamentando, Deus, estão me injustiçando, estão me acusando falsamente. E agora? Mas lá no versículo 1 do mesmo Salmo 35, o salmista Davi, ele ora ao Senhor, suplica, clama, diz, ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam. É óbvio que aqui ele está falando a respeito de uma perseguição, de uma acusação dos seus inimigos, de fato pessoas que eram contra ele, estavam querendo pará-lo, aniquilá-lo e interromper a obra do Senhor na vida dele, pessoas de fato, declaradamente inimigas dele, mas aqui ele está buscando o favor de Deus, está buscando a provisão do Senhor, a proteção do Senhor, e eu quero te dizer, e eu quero fazer uma conexão aqui com este clamor, é como se ele fosse respondido de uma forma muito especial, sublime, extraordinária e estrondosa em Cristo Jesus. Porque quando o salmista Davi diz, Senhor, luta minha causa, pleiteia por mim, é como se Deus respondesse essa oração, enviando Jesus Cristo para de fato ser o advogado, para de fato ser o intercessor, para ser de fato aquele que vem pleitear a nossa causa e de fato nos livrar e nos privar de toda e qualquer acusação. Amém? Isso vai ficar claro agora, quando nós voltarmos nossos olhos para o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 33, quando ele diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Esse é o texto base para esta noite. Esta indagação do apóstolo Paulo nos faz entender que nós podemos sim ter segurança da nossa salvação, segurança da nossa fé em Cristo Jesus, segurança da nossa vida eterna, porque não há acusações que se valem contra nós, se estamos em Cristo Jesus, porque é Deus quem nos justifica. Glória a Deus por isso. E o tema dessa noite, meus irmãos, é que nós precisamos ter a certeza do perdão. Nós já ouvimos aqui nos domingos passados sobre a certeza da proteção, quando o apóstolo Paulo levanta o questionamento, no versículo 31, dizendo, que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A certeza da proteção de Deus, da nossa salvação, da nossa vida. Mas também no versículo 2, no próximo domingo, domingo anterior, nós ouvimos aqui sobre a certeza da provisão, quando então
o apóstolo Paulo indaga no versículo 32, ou melhor dizendo, ele declara: aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha o questionamento, mas já apontando o direcionamento para que temos a provisão de Deus em nossa vida, acerca da nossa fé, da salvação, da vida eterna, do cuidado de Deus. Mas nessa noite, no versículo 33, nós podemos entender ou ter a certeza do perdão de Deus, porque ele indaga: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E aqui, parece que o apóstolo Paulo nos insere numa cena, como que de uma audiência num tribunal, uma audiência. Eu quero aqui pedir licença e já desculpas a quem é da área do direito, da área jurídica, vamos dizer assim, de fato, pessoas que trabalham neste ramo, porque eu não sou entendido, não sou experiente, não tenho conhecimento, mas naquilo que posso fazer, vou então usar aqui uma audiência como ilustração, para entendermos este texto e entendermos o que Deus tem para nós nessa noite. Parece que o apóstolo Paulo nos insere aqui numa audiência, em que há um acusador, ou então uma acusação, há um réu, mas há um juiz. E nessa audiência, acusações são levantadas, ou então pretende-se que sejam levantadas, e há um réu que, digamos de passagem, está sendo julgado, mas há um juiz que decreta a sua palavra e a sua sentença final. É interessante isso, porque nós podemos ver, em primeiro lugar, na expressão do texto que diz: quem intentará a acusação? Nós vemos aqui os acusadores. Imagine nós, na nossa vida com Deus, na nossa fé, na nossa jornada com Jesus, nossa caminhada da fé, nós vivemos audiências deste tipo quase que todos os dias, porque acusadores se levantam contra nós, acusadores se levantam contra a nossa fé, a saber, o mais principal, ou o maior de todos, chamado diabo, ou Satanás. Esse é o nosso maior inimigo, esse é o maior acusador, o acusador das nossas almas, das nossas vidas, aquele que de fato pleiteia contra a nossa vida diretamente. E é interessante que em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, nós vamos ter um relato de que, uma visão profética do final dos tempos, daquilo que ainda vai acontecer, quando o acusador dos santos, dos irmãos, o acusador das nossas almas, ele é preso de fato, ele é interrompido a sua missão, interrompido o seu trabalho de acusação. Nós temos o livro de Jó, que traz logo no início do seu livro, um relato de que Satanás, o inimigo, ele se coloca diante de Deus, na presença de Deus, para acusar o servo de Deus, chamado Jó. O diabo é o nosso acusador, é aquele que, como diz mesmo Apocalipse 12, ele está dia e noite nos acusando diante de Deus. Pode ler lá, Apocalipse 12, 10. Diz que ele está dia e noite acusando os filhos de Deus. Olha que interessante. Nós não temos dimensão disso, nós não sabemos, mas talvez neste exato momento, Satanás esteja pleiteando pela sua vida, pela minha vida, esteja trabalhando afinco, esteja trabalhando resolutamente para nos aniquilar, porque Jesus já disse que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele é o nosso inimigo, ele é o nosso acusador. Ele se levanta diante de Deus, o justo juiz, o supremo juiz, para dizer: eis aí o pecador, eis aí o infame, o injusto, o infiel, eis aí o impuro, sim, merece a condenação. Satanás é sujo, ele é mentiroso,
Jesus mesmo disse, está registrado em João capítulo 8, versículo 44, que ele não é da verdade, e nele não tem verdade, pelo contrário, ele é mentiroso, a saber, na verdade, ele é pai da mentira. Pai da mentira. E quando ele nos acusa, ele vem com mentiras para nos acusar. Nós precisamos ter ciência disso. Mas não só o diabo, porque o diabo, meus queridos irmãos, ele foi vencido na cruz, amém? Mas há um outro acusador chamado mundo, e este acusador é muito subjetivo, porque este acusador, ele se revela no sistema deste mundo, que vai totalmente contra os filhos de Deus. O sistema deste mundo, a cultura deste mundo, as filosofias deste mundo, vêm diretamente contra os filhos de Deus, acusando-os de inverdades, de mentiras, de falsidade, de hipocrisia, de religiosidade. Sabe, queridos, nós precisamos estar atentos, porque esses acusadores se levantam para tentar nos frear e tentar, de fato, nos humilhar, nos expor, tentar pisar sobre nós. Acusações. Outra acusação que vem sobre nós, aliás, sobre o mundo, Jesus disse no capítulo 15 do Evangelho de João, que o mundo nos odeia. Ao conversar com os discípulos, falando que eles são os ramos e Jesus é a videira, que eles são os escolhidos de Deus, ele fala: o mundo odeia vocês, porque vocês estão na luz, porque vocês estão na verdade, o mundo não está. E sabe, eu disse hoje de manhã, eu vou repetir aqui, quem está na luz incomoda as trevas, quem é da luz incomoda as trevas. Se o mundo está em trevas, no sentido espiritual, entende? É óbvio que o cristão, o crente, o filho de Deus, o discípulo de Jesus, vai incomodar. Mas este incomodar, queridos, ele não pode se limitar meramente no ser um incômodo enquanto estar ou fazer parte de um local, de um grupo, mas é um incômodo justamente por confrontar a mentira, por confrontar as injustiças, sendo uma testemunha fiel e verdadeira de Jesus nessa terra. Um discípulo de Jesus incomoda. Portanto, o mundo nos odeia, meus irmãos, não espere nada deste mundo. Jesus disse e orou ao Pai: Senhor, eu não os peço, João 17, Jesus orou por nós, intercedeu por nós, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mundo, porque é necessário estarmos aqui e como igreja alavancarmos e avançarmos com a proclamação do Evangelho, mas saiba que o mundo nos acusa. Um terceiro acusador que nós precisamos ter consciência disso é a própria consciência. A consciência nos acusa. E quantos de nós que estamos subjugados pelas acusações da nossa consciência? A consciência, ela nos auto-sabota muitas vezes, porque nós já somos perdoados, nós somos filhos de Deus, nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos buscando o favor de Deus, estamos em santidade, estamos caminhando, queridos irmãos, e quantas vezes a nossa consciência vem nos acusar: não, você não presta, você não é ninguém, de fato, olha aí quanto você é injusto, olha aí, olha o que você fez, acusações. Quem sabe a velha natureza, o velho homem, sabe, aquela pessoa que outrora governava a nossa vida, o nosso próprio eu, parece que ele vem com força, gritando e usando a nossa consciência para nos abater, nos humilhar, nos expor, pisar sobre nós. E quantos estão aprisionados na sua própria consciência, condenados pela sua própria consciência, pecaram, já pediram perdão, já se arrependeram, já abandonaram o pecado, mas estão presos, aprisionados, amargurados, tristes, desanimados, abatidos, porque há uma pressão, a sua consciência os está sabotando, não deixando viver, não deixando caminhar. Isso é terrível, porque nós precisamos viver livres, em liberdade, e a nossa consciência não pode nos subjugar.
Nossa consciência muitas vezes nos acusa. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, ele diz que ele não se deixa julgar pelo mundo. Pelo contrário, pregando o evangelho, ele procura destruir todas as falácias, filosofias, no sentido contrárias ao evangelho, e levar toda a mente, todo o entendimento cativa ao Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos ter, a nossa mente, a nossa consciência, o nosso entendimento, nosso coração, cativos a Jesus, submissos a Jesus, cativos à palavra, submissos à palavra. Mas são acusações que estão diante de nós, ou diante de Deus, dizendo: ele é pecador, ele é infiel, ele é injusto, ele merece a condenação, ele merece o inferno. É terrível isso, meus irmãos. Terrível quando nós estamos aprisionados nessas acusações que para quem está em Cristo Jesus são infundadas. Sabe por quê? Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe. No diante deste tribunal, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: ei, diante da verdade indissolúvel, diante da verdade inquestionável, que Deus é quem justifica os eleitos, os filhos dele, os fiéis. Diante desta verdade, tem alguma acusação à altura? Porventura há alguma acusação contra os eleitos de Deus? Se houver, que se levante. Se houver alguma acusação justa, fiel, verdadeira, válida, fundada, que realmente venha aniquilar com os eleitos de Deus, que venha condenar um filho de Deus, que se levante agora. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo que neste tribunal há uma abertura. Ei, cadê a acusação? Me mostre. Onde está? Porque diante da verdade de que somos de Cristo e estamos em Cristo Jesus, e não é por nós, pelos méritos de Cristo que fomos salvos, não há nenhuma condenação contra nós. Não há e nunca haverá. Pensa que isso é a certeza do perdão de Deus, a certeza da nossa fé, meus queridos irmãos. Não existe nenhuma condenação. Mas aí o apóstolo Paulo continua dizendo no texto que estas quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem são os eleitos de Deus? São aqueles que são absolvidos, porque diante de uma audiência há acusações contra réus, contra pessoas. Mas neste tribunal, nesta audiência, os eleitos de Deus já são absolvidos. E sabe o que é ser eleito de Deus? Ser eleito de Deus, meus irmãos, é ter sido chamado pela graça, pela misericórdia do Senhor, sem merecer. É fazer parte da aliança de Deus, sem merecer. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 4, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia e ler comigo, Efésios capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer sobre a nossa eleição. Ele diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, ou seja, em Cristo Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele concedeu gratuitamente no amado. Ele está dizendo: ei, sabe por que você é absolvido no tribunal de Deus, na audiência contra as acusações que vêm sobre você? Sabe por que você é absolvido? Sim, porque você foi chamado antes mesmo de você nascer. Você foi eleito antes mesmo de você nascer. Deus te escolheu antes de você existir. Antes de você existir, Deus pensou em você. Antes do mundo existir, houve um plano eterno.
E Deus nos inseriu nisso em Cristo Jesus. Nós não compreendemos isso, meus irmãos, mas isso é a palavra de Deus, é a verdade insolúvel, inquestionável da palavra de Deus sobre a nossa eleição, sobre a nossa predestinação. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, vontade dEle, soberania de Deus. Nós não pedimos isso, Ele quis, por amor, por misericórdia, por graça. E louvado seja Deus, porque fazemos parte dessa aliança, amém? É como em Romanos mesmo, capítulo 8, Paulo diz ainda, versículo 28 em diante: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Olha o versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O apóstolo Paulo está dizendo assim: ei, sabe por que você é absolvido e não tem nenhuma acusação contra você? Porque Deus te elegeu, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te santificou, Deus te justificou, Deus te glorificou. É como se o apóstolo Paulo já vislumbrasse a nossa eternidade com Cristo, a obra consumada no céu, os santos de Deus, os filhos de Deus, junto com o Pai em Cristo Jesus, lá. É uma obra que começou e não pode parar, é irrevogável, como Ele mesmo diz, que o dom de Deus é irrevogável, a salvação, o poder do Evangelho. Queridos, nós não podemos nos deixar levar pelas acusações infundadas contra nós. Se você é um crente em Jesus Cristo e você já não vive mais no pecado, escute bem isso. Se você já não vive mais no pecado, na prática do pecado, você abandonou o pecado um dia, quando você conheceu Jesus, Cristo entrou na tua vida, ou quando você se percebeu amado e abraçado pela graça de Deus, que você não merece. Se você não vive mais assim, mas você anda na submissão, na sujeição a Cristo Jesus, no governo de Cristo, na autoridade de Cristo, Ele comanda a sua vida, Ele governa a sua vida através da sua palavra, do Espírito Santo que habita em você. Se você vive uma nova vida em Cristo Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você, diante das acusações que virem contra você, sabe de uma coisa? Quem não deve não teme. Amém? Quem não deve não teme. Quando dedos apontarem contra nós para dizer: olha aí o pecador, olha aí o traidor, olha aí que diz que ama a esposa e trai ela, olha aí esse aí que diz que é crente, mas não sai do TikTok, do Instagram, vendo coisas que não prestam e que não deviam ver. Olha aí esse aí que esconde aquilo que faz no banheiro, quando não tem ninguém em casa, que falsifica uma nota, falsifica uma assinatura, diversas situações. Se acusações virem sobre alguém que de fato está vivendo nisso, talvez sim, há o que temer, porque dentro de você talvez ainda não houve, talvez, o novo nascimento, sabe, essa mudança radical, da água para o vinho, espiritualmente falando, em que você se torna uma nova pessoa na presença de Deus, e para a glória dEle. Talvez falta isso na sua vida. E o que é preciso acontecer? É preciso você crer em Jesus, é preciso você confiar a sua vida a Ele, e entender que você não presta. Você é pecador, você é impuro, você é sujo. E você precisa da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus.
Você precisa do favor de Deus, do abraço de Deus. Você precisa do bálsamo de Deus que vem sobre o seu coração, te limpando, te purificando, te lavando, sabe, te fazendo uma nova pessoa. Quem não deve não teme. O apóstolo Paulo está dizendo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não tem. Porque quem é eleito de Deus, por estar em Cristo Jesus, por crer e confiar em Jesus, não deve nada. E se não deve nada, não teme as acusações. Que se levante uma acusação à altura, não tem. Nós somos eleitos do Senhor, amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas há uma terceira situação aqui na audiência que o apóstolo Paulo nos considera, é sobre a nossa absolvição. Quando ele diz: é Deus quem os justifica. Diante de acusações, acusadores, os eleitos de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, olha que interessante. A bem da verdade, um crente em Jesus Cristo, um filho ou filha de Deus, quem crê em Jesus, ele não é réu. Ele não está sentado no banco dos réus, sofrendo as acusações, sabe por quê? Porque ele já foi absolvido, ele já foi redimido, ele já foi perdoado. Não há condenação sobre ele, ele é inocente. Ele foi declarado inocente diante de Deus e diante das pessoas. E o apóstolo Paulo está dizendo, portanto, não há acusação diante deste decreto, desta verdade do justo supremo juiz. É Deus quem os justifica, porque a justiça de Deus vem sobre nós em Cristo Jesus, e por causa dela não há condenação, não há, queridos irmãos, acusações contra nós. Mas eu preciso reforçar, para quem está em Cristo Jesus. O apóstolo, ou melhor dizendo, Jesus mesmo disse, está escrito em João capítulo 3, numa conversa que ele tem com um líder religioso chamado Nicodemos, e quando ele é questionado por Nicodemos acerca de algumas coisas, Jesus diz: olha, você precisa nascer de novo, para você ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, você precisa nascer de novo. E aí Jesus continua o diálogo e conversando com ele, explicando sobre ele mesmo, e dizendo: olha, quem crer no Filho de Deus, quem crer e for batizado, tem a vida eterna, mas quem não crer já está condenado. Ou seja, há uma sentença, há um veredito sobre todo aquele que não crê em Jesus. Mas a partir daí, para aquele que passa a crer em Jesus, esta sentença é rasgada, esta dívida é rasgada, este decreto é mudado, há um carimbo sobre essa cédula, dizendo: ele agora, a partir de agora, é inocente, porque ele passou a confiar a sua vida a Jesus, o seu Salvador e o seu Senhor. Isso é muito sério, meus queridos irmãos. O Evangelho tem sido sustentado até aqui pela proclamação da verdade da palavra de Deus, que não muda. E a Bíblia diz que todo aquele que nasce no pecado, está sobre ele uma condenação, até que esteja em Cristo Jesus e faça parte da aliança de Deus em Cristo Jesus. Portanto, é preciso confiar nele. Confiar nele, para ser absolvido, para estar debaixo da justiça de Deus. Justiça de Deus é o favor de Deus, através de Jesus, sobre as nossas vidas. É quando Deus, Ele nos alcança, quando Deus nos recebe, nos acolhe,
pelo sacrifício salvífico de Jesus na cruz. É a imputação do sacrifício de Cristo na nossa vida. Sabe o que significa? O fato de Jesus ter nos substituído na cruz, porque era para nós termos morrido lá, isso nos traz ou nos coloca numa condição de totalmente dependentes de Jesus, como nosso mediador, como nosso Senhor, como aquele que somente Ele pode nos salvar, nos trazer perdão, nos reconciliar com Deus. Quando você confia em Jesus Cristo, você está sendo revestido da justiça de Deus. Deus passa então a te vestir e revestir da justiça dEle, que foi Ele que fez, Ele que executou, não foi você. Não depende de nós, depende dEle. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, para que vocês não se orgulhem. Nós precisamos confiar em Jesus. Precisamos entender que a nossa insuficiência para sermos salvos é somente, queridos, suprida pela suficiência de Cristo. Nossa confiança tem que estar nele, depositada tão somente nele. Por isso que o apóstolo Paulo fala com muita convicção: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Não tem, porque nós continuamos sendo pecadores, mas não dominados mais pelo pecado. No entanto, agora uma justiça eterna, uma justiça sobrenatural, uma justiça divina está sobre nós e não partiu de nós. Nós recebemos de graça, por graça e por meio de graça. E Ele está dizendo: isso é irrevogável, isso é inquestionável, isso é inviolável, isso é indissolúvel. A segurança da salvação, segurança para a nossa fé, quando nós depositamos, sim, a nossa confiança no favor de Deus, através de Cristo Jesus, por nós, meus irmãos. Sabe o que eu entendo aqui? Contra fatos não há argumentos, porque quando acusações vêm contra nós, fatos verídicos, reais, históricos, como a morte de Jesus na cruz, o sacrifício dele por nós, torna qualquer argumento, acusação do diabo, do mundo ou da nossa consciência insuficiente e infundada contra nós, porque estamos firmados em fatos verdadeiros, reais. Cristo Jesus morreu por nós e a nossa confiança está nele. Aleluia! Contra fatos não há argumentos. Há, porventura, acusação contra um eleito de Deus, que se levante, que se coloque, que suba à instância maior, para que assim seja julgado, mas não há. Por quê? Porque fomos absolvidos pela absolvição, pela justiça de Cristo, o perdão de Deus, a graça salvadora do Senhor. Aí você fala: mas pastor, é tão difícil lutar contra o pecado. Como é difícil, mas saiba, se nós dependermos tão somente da graça, da misericórdia, do amor, da presença, do cuidado de Deus, da orientação da palavra, da oração para a intimidade, comunicação, relacionamento com Deus, se nós tão somente vivermos assim, pode ter certeza que nós estaremos sempre absolvidos, queridos, e vamos viver os privilégios disso, porque nós não somos mais condenados. O Senhor nos dá liberdade. Sabe o que é ser livre? É você ser livre de você mesmo. Você ter a liberdade de dizer não para você mesmo, mas quando você atende às paixões que vêm sobre você, os seus desejos, você está sendo escravo de você mesmo. Mas quando você crê em Jesus, confia a sua vida a Ele, você é liberto de você mesmo, e você pode de fato dizer: eu fui absolvido, há um perdão de Deus sobre mim, há uma justiça divina sobre mim, eu fui lavado, redimido, eu fui purificado, eu sou uma nova pessoa. Sabe, queridos, o que eu poderia ilustrar essa mensagem com
algumas histórias, relatos, mas eu preferi escolher a própria Bíblia para ilustrar isso. Acho que não tem uma passagem melhor para ilustrar esta verdade. Diante de acusações que se levantam contra nós, diante do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, para nos humilhar, nos expor, a última palavra não é dessas acusações. Nós não vivemos à sombra das acusações, nós vivemos à luz da cruz de Jesus. E a história que ilustra muito bem isso, é daquela mulher que a Bíblia chama de a mulher adúltera. João capítulo 8, relata que uma mulher foi pega em adultério, e dá-se a entender que não é ela que estava em adultério, mas provavelmente ela estava se deitando com alguém casado, um homem casado. Religiosos da época pegam essa mulher à força e levam diante de Jesus, e a intenção deles não é meramente expor, maltratar, subjugar essa mulher, é antes de tudo pegar Jesus de surpresa e tentar de fato torná-lo insuficiente para reverter a situação. Mas Jesus não é pego de surpresa, e Jesus é tão sublime, Jesus é tão maravilhoso, que Ele não cai na falácia desses religiosos, para simplesmente atender ao gosto deles, mas Jesus restaura a vida dessa mulher. Quando estes homens colocam essa mulher diante de Jesus, Jesus se agacha, começa a escrever com o dedo na areia ou na terra, e ele simplesmente diz assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, porque eles estavam preparados para apedrejá-la até a morte, condenando-a injustamente, porque quem merece morrer, meus irmãos? Quando Jesus diz, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, a Bíblia diz que do mais velho ao mais jovem, todos começaram a jogar as pedras no chão, e a sair um por um, em silêncio, subjugados pelo decreto de Jesus. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus está salvaguardando a vida, a integridade desta mulher. Jesus está se interpondo, Jesus está intermediando, Jesus está mediando, Jesus está entrando na frente, Jesus está pleiteando a causa dessa mulher, Jesus está sendo o advogado dessa mulher e dizendo: tem acusações contra ela, atire a primeira pedra. Sabe o que é mais lindo? Quando então essas pessoas saem, só fica a mulher e Jesus, e obviamente as testemunhas que escreveram depois. Jesus pergunta para essa mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Cadê as acusações? Cadê? Onde estão? Quem te acusa? Ninguém te condenou? Interessante que Jesus é como se estivesse na audiência, ele um juiz, os acusadores vêm e trazem a acusação, e Jesus solta um decreto que reverte a situação, e estes homens são agora humilhados, saem de cena, e Jesus, diante da réu, dá uma absolvição. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele diz então, no versículo 11, também eu não a condeno, vá e não peque mais. Olha o decreto divino. Quem tentará acusação contra os eleitos? É Deus quem os justifica. Essa mulher foi resgatada, foi perdoada, foi redimida. Essa mulher foi justificada, porque recebeu o perdão de Jesus. Acusação nenhuma tinha força contra ela, porque ela estava agora debaixo de um decreto divino, debaixo de um carimbo dizendo: inocente, inocente, inocente.
perdão. Quero te convidar a ficar em pé. Ministério de louvor, por favor. Quantos que ainda precisam entender, que ainda estão subjugados pelas acusações que de fato têm sentido e são validadas pelos seus atos, pelas suas atitudes. Acusações que de fato te colocam como réu, prestes a ser condenado. Mas há um justo juiz que está diante de você. Há um justo juiz que está diante de você agora. Está dizendo para você: confia a sua vida em mim. Olha para mim, dependa de mim. Baixe a guarda. Não queira ser o seu próprio advogado, não queira ser autossuficiente, porque você não vai conseguir. Você não vai chegar adiante, você não vai avançar. Há uma condenação sobre você, mas olha para mim, porque eu posso numa canetada te inocentar e mudar o quadro da tua história e reverter a sentença que está sobre você, dizendo: você é inocente, porque a minha justiça, o meu perdão, a minha graça que você não merece está sobre você. Eu quero sim ser ousado aqui para te desafiar a isso. E você que já foi absolvido, já está no perdão de Deus, por favor, comece a orar agora. Para que o Senhor toque corações aqui, para que se renda aos pés de Jesus, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu vou perecendo, eu estou morrendo, eu estou se destruindo, eu estou perdido. Estou igual a essa mulher, prestes a ser apedrejado pelo mundo, pelo diabo, pela minha própria consciência. Eu careço totalmente do Senhor. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu vou desafiar você a tomar uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tome uma decisão hoje. Deixa Deus mudar o quadro da sua vida. Deixa Deus te inocentar pela graça dEle. Depende dEle, não de você. Baixe a guarda, quebre a resistência. Deixa o amor de Deus te envolver. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de confiarmos mais no Senhor. Ah, meu Deus, diante destas acusações, Senhor, o que nós vamos fazer? Nós só podemos, ó Deus, nos escorar, nos ancorar no decreto de Deus, na sua justiça que está sobre nós. Sim, Senhor, vem ressaltar em cada coração aqui, Pai, o Teu amor. Nós fomos absolvidos, redimidos, perdoados. Ah, Senhor, somos uma nova criatura. Nós nascemos de novo. Nós estamos vivendo na Tua presença e de fato vivendo com alegria por ter sido alcançado pelo Teu amor. Pai, no nome de Jesus, concretiza esta verdade em nosso coração. Não nos deixe levar pelas incertezas, pelas acusações, mas dá-nos a segurança que precisamos, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Se alguém aqui tomou uma decisão, você não precisa vir aqui à frente, mas ao final do culto, por favor, me procure. Quero conversar com você, quero orar por você. Vamos cantar uma canção
adorando ao Senhor e exaltando a Ele por esta verdade. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. E quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Erga sua voz e declare: quem Deus libertar, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Senhor, manifesta os teus filhos, Pai. Traz à luz aqueles que estão nas trevas. Resgata, Senhor, os teus filhos, os eleitos, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo e que só precisam atender ao chamado da tua palavra, do evangelho. Sim, Senhor, traz à luz, traz à tona, liberta, Senhor,
resgata, redime, ó Pai, no nome de Jesus. Traz, Senhor, a absolvição, a tua justiça, o teu perdão, o teu consolo, em nome de Jesus, para o teu louvor. Você pode orar por alguém agora. Quem sabe você tem um familiar, um parente que precisa dessa verdade. Comece a clamar. Fala: Senhor, opera na minha casa, opera na minha família. Senhor, entra nessa vida. Abra os olhos espirituais, abra a mente. Ah, Espírito Santo, é só o Senhor quem pode convencer, é só o Senhor quem pode tocar. Deus, em nome de Jesus, vem fazer um milagre nessa vida. Quantos, Senhor, estão pedindo milagres, ó Deus, em tantas áreas, mas um milagre na vida espiritual, para um resgate, para uma vida eterna. Senhor, vem operar milagres, Senhor, nesta casa. Sim, Senhor, tirando das trevas para a luz, trazendo salvação, trazendo redenção, trazendo um novo decreto, trazendo, Senhor Deus amado, a justiça de Cristo sobre esta vida, Senhor. Alcança, Pai, completa a tua obra que um dia o Senhor começou. Completa, Senhor. Esta é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas e exaltar o nome dEle. Aleluia. Estendo as mãos, meus irmãos, quero abençoá-los. Que a maravilhosa graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno e maravilhoso amor de Deus, as consolações, a amizade, o poder, a liderança, a direção do Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua família, sobre o povo de Deus, hoje e sempre, até a volta de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Volte em paz.